E olha só, a Netflix ainda nem comprou a Warner, ainda nem pisou na caixa d'água e já tá botando fogo no parquinho. Já tá chegando, causando tumulto. Foi Ted Sarandos, o CEO da Netflix, que declarou, numa audiência no Senado americano, já nos preparativos para aquisição, que Superman não foi bem. Superman foi abaixo da expectativa da Warner. O que caiu como uma bomba no colo do James Gunn, né? Porque ele está lutando com essa teoria de que o filme foi mal há um tempão. E agora o CEO da Netflix vem dizer, não, Superman, vixi, foi mal, não foi bem. Ajudando muito a galera que odeia o James Gunn e tá doida pra Netflix chegar e já cancelar tudo e mandar embora. O que exatamente o Ted Sarandos falou e como isso se encaixa no cenário? Ele estava explicando sobre a janela digital. O que é a janela digital? É o tempo que leva do filme sair dos cinemas e ir para venda e aluguel digital para depois chegar no streaming. E ele estava dizendo que normalmente, padrão, são 45 dias. Pode ser mais, pode ser menos, de acordo com a performance do filme. Pecadores, por exemplo, ele diz, teve uma janela maior, porque o filme está vindo muito bem nos cinemas. Superman teve uma janela menor, porque o filme subperformou nas bilheterias. E aí ele deu munição, né? Ele deu a munição que faltava pra galera falar, ah lá, Superman na verdade é um flop, porque um sinal disso é a janela menor que o Superman teve, e o Ted Sarandos falar isso abertamente. Vamos lá. Superman teve realmente uma janela reduzida, o que gerou alguns boatos, algumas especulações de que era o botão desespero sendo acionado. Os caras queriam que chegasse o bilhão, não ia chegar nunca, para não passar vergonha, mandaram pro digital de uma vez, antes que o filme fosse lá para baixo na lista de mais assistidos da semana. Eu, na época, fiz um vídeo sobre o assunto. E eu falei, olha, não é bem assim. O Superman performou dentro da expectativa. Talvez dentro da janela de expectativa ele tenha performado um pouco abaixo, mas não foi muito abaixo. Não chegou a ser um flop completo. Existia uma tentativa de criar essa tese de que o filme foi muito mal, por conta de outros detalhes. A própria rejeição ao James Gunn é um motivo. Mas que ali, né, na letra fria da bilheteria, Superman tinha feito. Não é à toa, é o filme de HQ que mais teve bilheteria do ano. Foi o único que entrou no top 10. Os 3 da Marvel não entraram no top 10 mundial. Então o Superman não foi tão ruim. Essa bilheteria de 600 milhões de dólares pagou o filme e foi tranquilo. E que a expectativa é que é o verdadeiro demônio, né? O demônio da expectativa é que derrubou o Homem de Aço. Que o Homem de Aço sim tinha uma expectativa enorme de fazer $1 bilhão. E como não fez, virou uma bola de neve que foi causar o desastre da Liga da Justiça. Tudo começou porque a Warner perdeu a confiança no Zack Snyder. Porque esperava muito mais. E olha que a bilheteria de Homem de Aço também não foi ruim. Não foi. Não foi um flop. Assim como o Superman também não foi um flop. Se você olhar a média de bilheteria dos filmes ano após ano, você vai ver que os dois filmes estão dentro da média de lançamentos dos respectivos. Então não foi um sucesso inesperado, não foi. Mas foi um flop para causar uma corrida de janela de digital? Também não foi. Foi isso que eu falei na época. O James Gunn logo depois veio dar uma explicação oficial, não quer dizer que seja real, tá? Porque ele obviamente vai se defender. A explicação oficial do James Gunn é o seguinte: eu achava que Pacificador ia estrear só em setembro, mas a HBO Max, que está além do meu controle, do meu poder, resolveu exibir Pacificador em agosto. Eu achava que as pessoas, se quisessem, deveriam ter o direito de assistir Superman antes de ver Pacificador na HBO Max. Então nós reduzimos a janela para o público poder assistir Superman um pouco antes do Pacificador. É uma explicação. É real? Não sei, parece muito cômodo. Acho eu o seguinte: Superman teve uma bilheteria, começou muito bem, foi caindo um pouco rápido. Isso aconteceu. Provavelmente
em algum ponto ali, é o ponto da chave da virada. Poderia acontecer uma semana antes, uma semana depois, um mês antes. É a chave da virada. Quando a bilheteria começa a ficar tão fraca que, se você lançar no digital, vai ser o melhor momento para você soltar o filme. O melhor momento é esse, é o momento de virada, é a chave de virada. Acho que Superman virou bem essa chave. Porque quando foi lançado no digital, foi o primeiro lugar. Quando foi lançado no streaming, também foi o primeiro lugar. Pegou aquelas pessoas que não queriam ir no cinema, que não viram no cinema, que não deixaram para ver em casa. E viram em casa um pouco mais cedo. Acho eu que, apesar da janela ter sido realmente reduzida, e que isso pode ter sido causado sim pela bilheteria, eu não acho que James Gunn está completamente certo, não. Que bom que a galera que quis ver Pacificador viu o Superman antes. Mas não sei se ele foi totalmente honesto. Eu acho que muita pressão deve ter tido sim. Mas acho que apesar de tudo isso, o momento de virada para o digital, no caso do Superman, foi correto. Foi correto. Porque o filme já não estava rendendo nos cinemas e começou a render antes da hora no digital. Então mais cedo no digital. E eu acho que foi a decisão correta, apesar dos motivos que podem ter causado. Esse negócio do Ted Sarandos falar isso alimenta justamente essa ideia de que a Netflix vai chegar, vai fechar o DCU, vai mandar James Gunn embora, porque não está satisfeito, porque o Superman não performa bem, e aí vão mandar o James Gunn embora, aí vai chamar o Zack Snyder, vai restaurar o Snyderverse, essa cantilena toda que a gente está ouvindo aí, essa ladainha que a gente está cansado de ouvir, de restaurar o Snyderverse. Ajuda a contar essa história, ajuda a sustentar essa narrativa. E aí, claro que vai ser utilizado dessa forma. E está sendo utilizado dessa forma, como se o Ted Sarandos falasse assim, Superman foi um flop. E ele não diz isso, ele diz que a janela do Superman foi reduzida por conta de cálculos de bilheteria. E que a janela não é uma coisa fixa. Porque ele tem esse interesse de diminuir a janela, eu acredito eu. Quanto menor a janela de cinema, melhor para Netflix. Mais rápido os filmes da Warner vão para Netflix, depois da compra. Então, para ele, uma janela de uma semana, 2 semanas, tá lindo. 14 dias, pô, animal, 17 dias que estão falando. É o melhor cenário. Porque rapidinho já tá no streaming, que é o que me interessa. Só preciso manter no cinema 3 finais de semana. Então ele interessa falar que não há uma regra pra janela. Depende do filme. Se o filme que a Netflix lançar, com a Warner dentro da sua operação, estiver indo muito bem no cinema, não vale a pena para a Netflix soltar rápido no Netflix. Deixa no cinema. Tá rendendo. Tá dando milhões e milhões, centenas de milhões, vai chegar no bilhão. Pra que soltar no streaming agora? Deixa lá, deixa rendendo. Agora, se o filme começar a engasgar, vão mandar para Netflix rápido. Então o que ele quer dizer com isso? Não quero regra de quantos dias eu tenho que esperar. Depende, é caso a caso. E dentro da ideia da Netflix, dentro da lógica da Netflix, faz sentido. E ele já está dizendo que isso está acontecendo antes. Então a intenção dele não é justificar a demissão do James Gunn. James Gunn não vai ser demitido. Não agora. Não ano que vem. Ele tem que ter muitos fracassos para poder pensar em sair fora, ou a próxima direção da Warner pensar, não deu certo, vamos trazer o Zack Snyder de volta. Isso é uma coisa para muito depois. Até o momento, o James Gunn está bem sucedido na tentativa dele de dar o start no universo compartilhado. Vamos ver agora que os filmes saem definitivamente na mão dele, né? Que ele escreveu tudo até agora. Agora, a partir desse ano, ele começa. Cara de Barro, Supergirl, Lanternas, que são séries e filmes que ele não escreveu. Daí pra trás, ele escreveu tudo. E aí que nós vamos ver se ele é um bom produtor, porque um bom diretor e escritor, os números provam que sim. De público, de crítica. Vamos ver se ele conseguiu contratar bem, se ele gerencia bem, se ele é um bom gestor. É isso aí que está faltando a gente averiguar. E eu acho que é isso que vai definir o futuro de James Gunn. Não a qualidade do roteiro dele ou da direção dele, mas sim da gestão dele como co-CEO dentro do DC Studios. E você, o que você acha disso tudo? Escreve aqui embaixo. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.